Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Como você está? Vamos fazer uma oração e na sequência fazer uma leitura do texto sagrado? Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai Santo, nós oramos agradecendo por mais este momento, por mais este dia. Pai, fala conosco, nos ensina. Pai, nos ajuda a compreender a Tua Palavra e estar sempre, Senhor, meditando nas coisas do alto. E é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus e graças a Deus. Amém? Vamos então ler aqui o texto do Novo Testamento, 2 Coríntios, segunda carta para a igreja de Coríntios, capítulo de número 5. Nós vamos ler do versículo 7 ao 10 e na sequência o verso 17, tá bom? Então vamos começar fazendo a leitura. Porque andamos por fé e não por vista. Porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Verso 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Tem outros versículos que seriam muito interessantes a gente ler, mas fica para um próximo momento. Eu tenho uma reflexão para fazer com você, com esses versículos que nós fizemos a leitura. Primeiro começa no versículo 7 dizendo, porque andamos por fé e não por vista. Andar é uma ação. Então nós estamos andando, caminhando, nós estamos trilhando em uma direção, em um alvo. E andamos por fé, não andamos por vista. Então o andar por vista aqui seria viver de acordo ou tomar atitudes, ações, falar, nos movimentar de acordo com aquilo que nós vemos, com as circunstâncias criam reações em nós. Seria isso. Você vai vendo as coisas acontecendo, boas ou ruins, e você vai reagindo positiva ou negativamente de acordo com aquela circunstância. Isso é andar por vista. É você ser um refém da circunstância. Você se alegra se você está numa fase boa, mas você se entristece e esmorece se está numa fase desafiadora. Então, o andar por fé, ele é o oposto. É o você ser livre da circunstância. E independente da situação, você caminha com fé, você caminha com alegria, você tem um alvo. E qual é este alvo? Ora, nós vivemos hoje como se não fôssemos morar no céu. Parece que o nosso deleite, o nosso prazer está apenas aqui nesse mundo. Sejam prazeres pecaminosos, o que nos torna cristãos muito hipócritas, não é mesmo? Sejam prazeres lícitos, como comer, beber, descansar, passear, ou até mesmo sejam com os afazeres das coisas do Senhor, fazendo com orgulho ou soberba. Então, qualquer coisa que você fizer, você não pode fazer se esquecendo de que você não vai ficar nesse mundo. Ora, o nosso alvo, o nosso objetivo, afinal, andamos num caminho, e um caminho para a eternidade, e devemos andar neste caminho por fé. Então, você não vai viver cada dia que você tem à disposição andando por vista, refém das circunstâncias. Então você vai andar por este caminho se lembrando que você tem um objetivo, e que seu objetivo não é ter prazeres neste mundo. É claro que queremos ser felizes, ter conforto, etc. Mas você tem que colocar em primeiro lugar honrar a Deus e morar no céu. Este é o item absoluto do que estamos falando agora. Porque todos vão ser julgados por Deus. Todos vamos estar diante do tribunal do Senhor. E vamos ser julgados pelo que falamos, pelo que dissemos, pelo que pensamos, pelo que fizemos. Então nós devemos, de verdade, refletir a cada dia. Então você não pode, de forma alguma, cair ou numa vida dissoluta, uma vida desenfreada de pecados, ou tendo satisfação nos prazeres lícitos, mas colocando o seu coração, colocando em primeiro lugar, por exemplo, comprar uma TV, uma casa, um carro, uma roupa, não sei, uma viagem, alguma coisa que você coloca, não é pecado, mas que você coloca acima de Deus, no lugar de honra, no lugar de importância, acima de Deus. Então Deus tem que ser o mais importante na sua vida. Você não é servido por Deus, é você quem serve a Deus. Deus não é o seu garçom.
Deus não é o seu mordomo, é você que é mordomo de Deus, é você que é um servo de Deus. Então você como servo, você como serva, deve se submeter e obedecer ao Senhor. Não é Deus que tem que te oferecer alguma coisa, que te agradar, é você que tem que oferecer a Deus e agradar a Deus. Então não podemos viver como hoje é comum, esta inversão de valores, que as pessoas procuram igrejas que podem lhe oferecer, que sejam mais convenientes, que sejam mais confortáveis, e nós passamos a não buscar a Deus propriamente, mas buscamos o que possamos receber de benefícios, de conforto, né, nas igrejas, no nosso relacionamento com Deus, e nos esquecemos que servir a Deus é ser um discípulo, é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Então, até mesmo quando você for orar, ler a Bíblia, e você pode cair nesse engano de achar que é melhor do que alguém que está em pecado, e se sentir orgulhoso, soberbo, e cometer aquele pecado, aquela oração, como ali em Mateus capítulo 6, né, quando Jesus ele fala da oração do fariseu, que ele bate no peito e ele ora em voz alta e fala: eu dou o dízimo de tudo, não tenho pecado, guardo os seus mandamentos. Então, nós não podemos cair neste engano, nós não podemos cair, né, nesta estupidez de achar que somos melhor do que os outros e cairmos nesta arrogância, nesse pecado de se achar superior. Porque Jesus disse em João capítulo 15, no verso 5, que sem Jesus nada podemos fazer. Em 2 Coríntios capítulo 5, no verso 3, no capítulo 3, verso 5, vai dizer que toda capacidade vem de Deus. Então, se nós conseguimos orar, se conseguimos estar firmes, dizer não ao pecado, é porque Deus tem nos ajudado. E se eu colocar Deus em primeiro lugar, é porque Deus tem me ajudado a não colocar as coisas desse mundo no meu coração. Então, é claro que não devemos viver em pecado, nem colocar as coisas desse mundo em primeiro lugar em nosso coração, e nem nos sentirmos orgulhosos ou soberbos por estarmos na igreja ou num relacionamento com Deus diário. Então, você eliminando, vencendo, superando essas 3 armadilhas do inimigo, vamos chamar assim, você deve então andar por fé e se lembrar do seu alvo, que é, versículo 8, temos confiança e desejamos antes deixar este corpo. Então você não vai viver neste corpo para sempre. É claro que você tem que cuidar dele, você tem que buscar saúde, mas você não vai estar neste corpo para sempre. Deus tem preparado uma casa celestial, ou seja, um corpo celestial, um corpo eterno, onde você vai poder viver eternamente, tá bom? Vamos viver com Deus. Fala mais no final do versículo 8, deixar este corpo para habitar com o Senhor. Então você não vai estar sempre neste corpo, mas você vai sair deste corpo e vai para um corpo espiritual, um corpo glorificado, onde você vai poder habitar com o Senhor. Então você não vai viver nesse mundo, você não vive para cônjuge, você não vive para filho, para filha, para pai, mãe, para avô, para avó, para parente, para empresa, para trabalho, para conquista, para realização de sonhos. Tudo isso inevitavelmente faz parte dessa vida, mas não é para isso que você está aqui. Deus te chamou para adorá-lo, para servi-lo, para honrá-lo e também, né, no ministério terreno, para abençoar a vida das pessoas, né, de acordo com os seus dons e habilidades. Agora, Deus, ele deseja do fundo do coração que eu e você compreendamos, né, possamos ter o entendimento de tudo isso e que a gente passe a viver como cristãos de verdade, como era na igreja primitiva, desejando sair deste corpo, desejando habitar com o Senhor. Olha o versículo 9. Pelo muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Então, quer presentes no céu, nós queremos agradar a Deus, seja habitando com o Senhor fora deste corpo, ou seja ausente de Deus, ou seja, na terra, neste corpo, eu quero agradar a Deus, em vida na terra, ou no céu, ou, né, no corpo glorificado, habitando com o Senhor. Então, o nosso objetivo é agradar a Deus, o nosso objetivo é morar com Deus. Olha o versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então o tribunal, nós não vamos ser julgados pelo que fizermos depois que morrermos ou que houver o arrebatamento, mas nós seremos julgados por tudo que fizermos em vida, neste corpo mortal e corruptível. Então nós vamos estar diante do tribunal de Cristo, eu e você. Então você deve sim viver a cada dia como se hoje fosse o dia de estar no tribunal de Cristo. Eu devo ter mais cuidado, ter temor, ter zelo, respeito, reverência para com Deus. Ora, quando eu cresci, na minha criação eu aprendi que eu deveria respeitar o meu pai e minha mãe, e que eu deveria chamar o meu pai de senhor e a minha mãe de senhora, e que eu deveria falar com um tom baixo, sem subir a voz com meu pai e com minha mãe, com meus avós. Isso era
ter respeito, não deveria fazer nada que desonrasse a família, que envergonhasse os meus pais. Então eu aprendi a buscar fazer de uma forma que eu agradasse, honrasse a eles. Em tudo que eu fizesse, eu deveria fazer o meu melhor, eu deveria ser honesto. Então, esse princípio que eu aprendi, ele é estabelecido primeiramente por Deus. Então nós devemos respeitar a Deus, ter reverência para com Ele, devemos fazer tudo para honrá-lo, para agradá-lo, para que não de forma alguma possamos envergonhar o nome de Deus, envergonhar a Ele, porque afinal somos filhos de Deus, portanto somos representantes de Deus. Amém? Olha o verso 17, então a gente encerra. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, estar em Cristo não é passar por Cristo, não é estive em Cristo, é estar, é permanecer. Então, quando eu estou em Cristo, se eu estou em Cristo hoje, eu sou uma nova criatura, e as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É o poder do Evangelho, poder para vencer o pecado, o poder que me habilita a não pecar mais, a ser um homem e uma mulher santa. Então, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não é mais aquele pecador, não é mais aquela pecadora, não faz mais as coisas que fazia, porque você está em Cristo. Agora, o estar em Cristo é um ato diário e contínuo. É uma decisão diária e contínua. Não tem a ver com sentimentos, não tem a ver com emoções, não tem a ver com circunstâncias. É uma decisão diária e contínua. Porque se andarmos por fé e não por vista, então estamos andando em Cristo e não na carne. Então devemos andar em Cristo, andar em fé, buscando agradar a Deus, buscando habitar com o Senhor no céu e nos preparando assim, então, para o grande dia do tribunal de Cristo, onde vamos estar diante de Jesus e vamos ali receber a recompensa segundo as nossas obras, bem ou mal. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente e sempre se lembre, você vive hoje e tudo que você faz, você vai ser recompensado, seja pelo bem que você fez ou pelo mal que você fez. Então, escolha fazer o bem, escolha andar em fé, escolha agradar a Cristo, escolha andar em Cristo, ser uma nova criatura, escolha desejar do fundo do seu coração habitar com o Senhor. Amém? Fique na santa paz do nosso Senhor Jesus, que a graça dele vos acompanhe sempre. Amém. Deus abençoe.